dia, galerinha do terceiro ano. Vamos lá para mais uma viagem na história. Vamos viajar pelo tema da semana 3 do PET 3, que vai trazer para nós o período entre guerras. O chamado período entre guerras, como o nome já diz, é o período ocorrido entre a Primeira e a Segunda Guerra. Um evento importante que vai ocorrer, inclusive vai ser determinante para a Segunda Guerra, vai ser a crise de 1929. A crise de 1929 é a maior crise, aliás, a primeira grande crise do sistema capitalista. Então, ela vai chocar o mundo. Ela vai iniciar nos Estados Unidos, principalmente por causa da superprodução. Vai se tornar aí uma crise cíclica. A superprodução vai gerar o desemprego, vai gerar a diminuição do consumo, O auge dessa crise é a chamada Quinta-feira Negra, o crash da Bolsa de Nova York. E o espalhamento dessa crise pelo mundo nós vamos chamar de Grande Depressão. Além dos Estados Unidos, vai atingir vários países do mundo, inclusive o Brasil, com a redução da exportação de café. Vai atingir Itália e Alemanha, inclusive vai ser a causa aí da ascensão dos regimes totalitários na Itália e na Alemanha. Nos Estados Unidos, a solução para essa crise vai ser chamada de New Deal e vai ser proposta aí, pelo Roosevelt. Vamos às atividades. Número 1. Uma questão da UFJF adaptada. No final de 2008, o mundo foi envolvido numa crise financeira que atingiu e ainda atinge a vida de todos. Nesse período, muitas referências foram feitas à crise econômica de 1929. A charge a seguir é exemplar. A charge é essa aqui de baixo, Tá mostrando Wall Street. Em 1929, os empresários se lançando dos prédios. E em 2008, os empresários estão lançando as pessoas dos prédios. Aí vem a pergunta. Com base na charge e em seus conhecimentos, responda o que se pede. Qual a principal diferença de comportamento entre os empresários de 1929 e os de 2008, expressa na charge anterior? Identifique uma semelhança e uma diferença entre as duas conjunturas históricas. Gente, na crise de 2008, houve uma rápida propagação dos impactos da crise e os custos e prejuízos, logo foram repassados à população que tinha comprado, no caso, os imóveis. Isso não ocorreu em 1929, Muitos empresários e bancos é que foram à falência. A semelhança entre ambas as crises é que elas vão ter o estopim, vão ter o início aí nos Estados Unidos. E a diferença é que o estopim da crise de 29 foi a superprodução e da crise de 2008 foi por causa da bolha imobiliária. 2. Questão adaptada da UFMG. Desde a Primeira Grande Guerra, o capitalismo concorrencial dava sinais de esgotamento. A crise de 29, porém, constituiu um divisor de águas no que diz respeito à mudança da atuação do Estado na economia. Apresente e explique a principal mudança verificada na atuação do Estado na economia pós-1929. A crise de 29, ela também vai gerar a crise do sistema liberal, do famoso liberalismo econômico. Vai levar os governos a criar políticas de incentivo, inaugurando, no caso, uma era de intervencionismo do Estado na economia. Isso aí, inclusive, vai abrir espaço para a ascensão de regimes totalitários intervencionistas, como foi o nazifascismo na Itália e na Alemanha. 3. Questão do Enem de 2017. O New Deal visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço, entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais, reativar o mercado interno. O único que é importante, pelo controle de preços e da produção, pela revalorização dos salários e do poder aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de emprego. A partir dessa citação, tem aí: tendo referência aos condicionantes históricos do entre-guerras, as medidas governamentais descritas objetivavam
A. Flexibilizar as regras do mercado financeiro. B. Fortalecer o sistema de tributação regressiva. C. Introduzir os dispositivos de contenção creditícia. D. Racionalizar os custos da automação industrial mediante negociação sindical. Ou E. Recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal. Acertou quem colocou letra E. Queria o quê? Queria fazer a economia girar novamente. É isso que está dizendo a letra E. E o New Deal serviu para isso. Criava empregos, dava ajuda para que o povo voltasse a consumir. E isso ocorreu como? Através da intervenção do Estado, que agiu para recuperar a economia. Pessoal, terminamos a nossa correção da semana 3. Assistam ao vídeo, corrijam, enviem as atividades. Um abraço e até uma próxima viagem na história.